que o acusado dirigiu ameaças diretas aos membros da corte em vídeos divulgados amplamente em suas redes sociais, nos quais dizia estar disposto a matar, morrer e ser preso. Entre as manifestações de desapreço aos poderes constitucionais, chama a atenção a declaração feita em live, realizada em 19 de abril de 2020, na qual o ex-deputado incitou a população a fazer um cerco e invadir os edifícios do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional para retirar os ocupantes na base da porrada. Sob o falso pretexto de atuação nos limites da liberdade de expressão, o presidente da República, à época, concedeu o indulto ao condenado. Stephen Levitsky e Daniel Ziblatt ensinam que os processos de erosão democrática ocorrem não raras vezes silenciosamente, sem causar alarde ou perplexidade. Segundo esses autores, em muitos lugares a erosão democrática ocorreu por mecanismos ocultos e dissimulados, muitas vezes de maneira imperceptível para a população em geral. Tais retrocessos, afirmam os autores, vicejam em ambientes de polarização extrema em que os agentes políticos abandonam o dever de tolerância mútua e o respeito pelas instituições de Estado. Uma ressalva deve ser feita em relação ao caso brasileiro. Entre nós, as investidas contra a democracia têm ocorrido explicitamente à luz do dia, sem cerimônia nem pudor. Condutas como as de ontem juntam-se a diversas outras já vivenciadas, como o disparo de fogos de artifício em direção ao tribunal, evento ocorrido ainda em 2020. O desfile de tanques no dia 7 de setembro. Pessoas inconformadas com o resultado eleitoral, acampadas em frente ao quartel-general do Exército, e as inúmeras manifestações com líderes políticos e cidadãos levantando faixas e pedindo intervenção militar. Ou frases, ministro Fux, como saudades do AI-5. Quem poderia ter saudade de um regime que instaurou a ditadura completa e que instaurou a tortura como método de ação política? Vale ainda lembrar que em dezembro de 2022 houve tentativa de invasão do prédio da Polícia Federal. Nós não podemos perder esses elos. Portanto, praticamente no dia da diplomação do candidato eleito, ou naquele dia, nós tivemos essas manifestações, invasão do prédio da Polícia Federal, e que na mesma época uma bomba foi plantada em um caminhão que ia em direção ao aeroporto de Brasília. Um caminhão-tanque. Portanto, é insofismável a intenção de causar gravíssimos danos. Essas situações, antes inimagináveis, passaram infelizmente a compor o cotidiano da política nacional. Tal tem sido a frequência dos abusos que a consciência crítica da sociedade parece ter ficado um pouco anestesiada com tamanha desordem. Faço esse registro histórico, presidente, porque, a meu sentir, a revisitação dos fatos que antecederam aos ataques de ontem é pressuposto para a realização de um debate racional sobre a defesa de nossas instituições, sobre a regulação das redes sociais, julgamento que, como todos sabem, se avizinha, e sobre eventuais propostas de anistiar criminosos. É essencial que o Brasil e suas lideranças façam um apelo à memória, travando verdadeira luta contra o esquecimento. Por fim, registro que o Supremo segue firme, como Vossa Excelência acaba de afirmar, no seu propósito de defesa da Constituição Federal e das instituições democráticas, na defesa deste padrão civilizatório estabelecido constitucionalmente. Muito obrigado. Então a gente acompanhou o ministro Gilmar Mendes. Então, gente, toda essa balbúrdia em Brasília, que não começou de agora,
poderia ter sido evitada lá atrás, quando o Bolsonaro falava de golpe de Estado, em datas comemorativas colocava carros blindados, canhões para desfilarem em Brasília, ali na Esplanada. Aquilo ali era para ter sido debelado como se debela um câncer, um tumor maligno, pela raiz. Mas o próprio STF não fez nada, e eu não estou aqui dizendo que Bolsonaro tem razão, nem que o STF tem razão. Eu só estou dizendo que durante toda a vida do Bolsonaro na política, ele soluçou golpes de Estado, porque o golpismo está na veia dos militares brasileiros. E o Bolsonaro, como um péssimo ex-militar, como um militar horroroso que foi, um homem de mente cognitiva pequenininha, um homem de um português tacanho, mesquinho, labrojeiro, um policial corrupto por natureza, quando ele foi policial do Exército Brasileiro. E quando entrou na política, tem vídeos por aí circulando do Ciro Gomes dizendo que Bolsonaro roubava gasolina, e tem outros políticos por aí que fazem isso. O Nicolas Ferreira diz que faz isso, a Zambelli, outro dia só no estado de São Paulo, diz que a Zambelli gastou quase 5 mil reais de combustível no final de semana. Meu Deus do céu, é muita coisa para reembolsar, para ter o reembolso com os impostos pagos por nós, cidadãos e cidadãs brasileiras. Agora o STF fica assustado, fica apavorado. Claro que eles não estão assustados nem apavorados, porque eles têm segurança paga por nós, eles têm todo um respaldo. Mas por que eles não coibiram lá atrás, quando o Bolsonaro chamava seus aliados, dizia que não iria dizer nada, mas que o povo sabia o que teria que ser feito? Por que esperaram chegar a esse ponto? E a pergunta que não quer calar: por que o Bolsonaro não foi preso ainda, tendo em vista as muitas evidências de crimes cometidos pelo senhor Jair Messias Bolsonaro, esse macaco Tião, esse palhaço que foi brincar de presidir o Brasil e deu no que deu, pendeu para o lado dos evangélicos, convenceu todo mundo de que ele é evangélico, quando na verdade ele não é evangélico coisa nenhuma, ele não é católico, ele não segue nenhuma doutrina, a não ser a doutrina do faz-me rir, da bufunfa, do arame, da gaita, do dinheiro. Bolsonaro, ele sempre esteve no ponto em que aquele que paga mais, ele vai. Ele sempre esteve disposto a isso, a se corromper, e em sendo corrompido e podendo corromper outras pessoas, assim ele o fez. Corrompeu suas 3 mulheres, o homem que se diz família, Deus, pátria, família, Deus acima de tudo, como que é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, alguma coisa dessa natureza, um slogan bobo que ele sempre arrotou por aí. E só agora os ministros do STF, a Polícia Federal, estão vendo que esse mal deveria ter sido cortado lá atrás, mas não fizeram. Esperaram Bolsonaro se envolver com tudo que não presta, fazer tudo o que fez, colocar vidas de pessoas em risco,
em aeroportos por aí afora. Outro dia eu estava indo para uma cidade aqui, Limeira, e de repente, do nada assim, Bolsonaro ainda estava no poder, mas estava prestes a chegar o pleito eleitoral de 2022, e do nada um caminhão de etanol tombou lá em algum lugar, e o etanol é inflamável, mas não é tão inflamável assim. Aquilo ali parecia uma coisa do outro mundo e vários pontos interditados e tudo mais. Será que aquilo já não era recados subliminares de que eles poderiam querer dar um golpe de Estado no Brasil? Como na verdade tentaram dar o golpe de Estado em 8 de janeiro e faltou muito pouco para isso acontecer? Se o Bolsonaro tivesse 10% de capacidade cognitiva, além da pouquíssima que ele tem, o golpe de Estado tinha sido consumado em 8 de janeiro. Se os militares como um todo tivessem aderido ao Bolsonaro, é porque ninguém acredita no Bolsonaro. Porque o Bolsonaro de hoje é a mentira do amanhã. E o contrário também é a mesma coisa. O STF, o Brasil, precisou chegar ao extremo para que os poderes constituídos tomassem uma posição, pelo menos até agora não tomaram, mas é isso que a população brasileira espera, porque com essa gente solta por aí, com essas ratazanas nos esgotos da vida por aí que podem surgir a qualquer momento, de qualquer lugar, para fazer qualquer coisa, inclusive explodirem, carregando explosivos acoplados aos corpos para explodirem, para matar pessoas. Velho, tá muito louco tudo isso. É muito estranho tudo isso. Resta saber até quando o Bolsonaro vai estar solto por aí, colocando a vida da população brasileira em risco. Eu sou o Coleto e você está no Brasil de plantão. Se inscreve no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos. Claro que eu quero falar de outras coisas neste canal. Quero falar das benesses do presidente Lula, dos projetos que o presidente Lula trouxe para o Brasil, da crescente que o Brasil está. Gostaria de falar de outras coisas, mas o Bolsonaro e o bolsonarismo me traz conteúdo para fazer esse tipo de vídeo. Lamentável? Sim, mas verdadeiro, a mais pura verdade. Enquanto os ministros poderiam estar despachando, eles estão aí, reunidos, quebrando a cabeça o que vamos fazer com o Bolsonaro. O que vamos fazer com o Brasil, que a todo momento o Brasil está soluçando, não todo, mas uma parte, está soluçando golpe de Estado e querem instalar uma ditadura ferrenha. O Gilmar Mendes falou aí, no AI-5. Gilmar Mendes, você poderia ter feito muita coisa já para o Brasil e não fez. Certamente está fazendo agora porque também já sente água bater na boca. Grande abraço e a gente volta.